Olá, sou o Thiago Brito, trader e professor. E nessa aula você vai aprender a visualizar e o que é o spread, a pressão causada pelo book e também a slip page. São fatores fundamentais no processo analítico para você tomar as decisões ao realizar os seus trades e os seus investimentos. Cada ativo vai ter a sua natureza, né? Você vai ter as suas ofertas de compra e venda no book, que vai representar aí a questão da liquidez para você realizar as suas compras ou as suas vendas. E é importante a gente compreender esses fatores, porque dependendo do perfil de atuação, determinados ativos podem impossibilitar você de realizar aquele investimento. Então, primeiramente, vamos entender o que é o spread, o que é a pressão causada pelo book, o que é slip page. O spread nada mais é do que a ausência de ordens ou de compra ou de venda em determinados níveis de preço dos ativos que você for analisar. A maioria dos ativos que você tem disponível hoje para realizar suas operações possuem níveis, ofertas passivas em cada nível de preço. Pode ser que determinados ativos não tenham a quantidade suficiente para você estar realizando a sua operação de forma mais precisa, ou seja, entrar em determinada cotação sem causar um deslocamento de preço, que nesse caso é a slip page. Mas em relação ao spread, em determinados momentos, pode causar, por eventos corporativos, políticos, econômicos, a ausência de book em determinados níveis. E dessa forma você tem que ficar atento, porque se você está planejando entrar ou sair de determinada operação naquela cotação, você pode ser impossibilitado devido à ausência de ordens para causar o consumo do seu investimento que você realizar. Então, o spread nada mais é do que a ausência de cotações, de ordens em determinadas cotações. Já a pressão causada pelo book, ela é o inverso. Ela é o excesso de ordens incluídas no book de compra ou no book de venda a favor do movimento, que em grande maioria das ocasiões é causado pelo investidor institucional. Por exemplo, eu tenho uma movimentação de queda e investidores estão agredindo o book de compra para causar aí a desvalorização do ativo. Esses mesmos investidores podem estar também, além de estar agredindo o book de compra, colocando cada vez mais ordens no book de venda para dificultar que o preço suba. Dessa forma, ele vai demandar maiores ofertas, maiores compras, agressões de compras ao book de venda para que o preço retorne aos níveis anteriores. Da mesma forma, se eu tenho um movimento de alta, investidores institucionais estão agredindo o book de venda e fazendo o preço subir. Para manter a sustentabilidade desse movimento, eles também incluem novas ordens de compra para que dessa forma, para o preço cair, vai demandar agressões de venda e a pressão causada pelo book faz com que o preço se mantenha valorizando constantemente. Então você não tem esses eventos a todo momento, tanto o spread quanto a pressão pelo book. Ele geralmente é causado em momentos de pânico ou de euforia, no qual investidores querem manter a cotação a partir de determinado nível de atuação. Já o slip page é quando nós temos um book fragilizado para a demanda que está vindo. Ou seja, as agressões são superiores à quantidade de ordens presentes no book em vários níveis de preço. E uma agressão significativa vai causar um deslocamento de forma rápida e acentuada naquele momento. Então, cada tipo de ativo você vai ter aí a sua natureza de negociação, sua natureza de quantidade de investidores, de atratividade dos investidores, e isso vai ser fundamental no processo analítico para você compreender o meio de atuação. Determinados ativos você não vai conseguir realizar, por exemplo, o scalp, porque ele não tem a quantidade de ações, quantidade de contratos suficiente no book para que você atue de forma precisa. Dessa forma, você vai poder atuar nele somente em operações de tendência. Também temos os casos de swing trade. Alguns ativos não vão ter a segurança suficiente, ou seja, a quantidade de ofertas no book de compra ou de venda, de forma que você consiga mensurar a sua entrada de forma precisa e também, principalmente, as suas saídas, os seus stops.
E isso é importante para a gente poder determinar se eu consigo atuar naquele ativo com a quantidade de investimento que eu quero realizar. A presença de spread, por exemplo, vai ser mais acentuada no mercado fracionário, no qual eu não tenho tantos investidores atuando em determinados níveis de preço. Então, nessa aula, você vai visualizar de forma bastante prática o que é o spread, o que é a pressão causada pelo book e também a sleep page em determinados momentos, e isso vai influenciar naquela circunstância no seu processo decisório. Então, vamos analisar aqui a questão do spread. Vamos lá? Colocar as janelas da aula anterior, que eu quero visualizar o book. Lembrando que essas ferramentas eu não vou utilizar todas no meu layout, eu só quero visualizar as pertinentes ao meu meio de atuação. Por exemplo, se eu for analisar o swing trade para me poder realizar uma entrada, só quero visualizar o book naquele momento. Não preciso acompanhar ele a todo instante. Então, dessa forma, não preciso dessa quantidade de informações na tela. Agora, se eu for fazer um day trade, eu preciso visualizar, além do spread, além da liquidez dos ativos, onde que estão os maiores níveis de oferta e de demanda para me poder visualizar eventuais barreiras de preço. Então, vou trazer aqui, por exemplo, o dólar, okay, que é o ativo mais líquido que nós temos no mercado, okay, para estar realizando as operações, e você vai compreender que, olha lá, vou colocar aqui o dólar, descrição do ativo, tem o dólar, vou colocar aqui ele às 11h46, por exemplo, ok? Então vamos analisar a intensidade desse book nesse momento. Então repare, o dólar é um ativo que eu tenho a presença de ordens em todos os níveis de preço. Em certos momentos mais baixo, em certos momentos mais acentuado. Então a liquidez dele é significativa, eu não é um ativo que eu preciso me preocupar tanto em relação aos pontos de entrada e pontos de saída. Lógico, vai depender da quantidade de contratos que eu for negociar. Se ele for acima da normalidade, eu vou causar um sleep page, ou seja, eu vou consumir o book em vários níveis de preço. Como o dólar é um ativo bastante alavancado, ok? E isso me proporciona eu realizar operações de forma a lucrar com uma curta, uma curta movimentação de preço, não é algo que eu preciso ficar me expondo de forma acentuada a todo momento. Mas vamos analisar a intensidade desse book no dólar. Então eu consigo compreender que eu tenho todos os níveis de preço preenchido, cada um num nível diferente. Vamos avaliar aqui os níveis, né, de book médio, forte e muito forte nesse ativo. Eu tenho aqui 340 na compra e 280 na venda, são os saldos, dividido por 2, 300 contratos, né, todo nível de preço que tiver acima de 300 contratos já é causado, já vai necessitar, já vai demandar uma agressão significativa para ele poder passar por aquela região. Então repare que, olha, 360 eu já tenho aqui minhas barras, ok, do nível de agressão, ok, no nível de book, né, que é desproporcional à normalidade. Então, vamos demarcar para poder compreender. Então, no dólar, eu quero visualizar principalmente, né, os 60, é um pouco forte, o spread do grande player, do player institucional, ou seja, qual que é a frequência que ele me proporciona ali de movimentação natural, ok? Então, 30 é um book, né, nesse momento, o ativo considerado. Não. Clicar a todos. Então eu tenho aí o dólar, como ele é um ativo que não é tão volátil, porque ele tem uma acentuada quantidade de ofertas de compra e venda a todo momento. Então ele não oscila tanto, ele não é tão volátil, porque ele demanda fortes agressões para poder se locomover. Então eu tenho aqui o spread do grande player, que é do 40 até o 22. E tem as paradas intermediárias. Lembrando que essas ordens elas podem ser, né, alteradas, podem ser incluídas, podem ser excluídas.
é o momento que eu tenho para o ativo nessa visão desse momento. Ok. Se eu for analisar o mini dólar, por exemplo, veja a diferença da quantidade de ofertas por nível de preço. Fazer a requisição. E vou colocar aqui também lá para as 11 horas. Olha como é que já muda a intensidade. Também não tem uma presença de spread. Todos os níveis de preço preenchido. Eu vou analisar aqui então apenas onde é que eu tenho uma presença significativa. E aí, nesse caso, no mini dólar, eu não tenho aí como analisar o spread do grande player. Por quê? Eu não tenho grandes players atuando nos mini contratos, né? Eu só tenho nos contratos cheios, ok? Os mini contratos foram criados, foram desenvolvidos, voltados para o pequeno investidor. Mas vamos analisar os possíveis pontos de parada, onde é que eu tenho maior intensidade nesse ativo. Então, só mensurar aqui a quantidade na compra e na venda do dólar. Eu tenho aí para esse ativo 1.100 contratos na compra e 980 na venda. Dividido por 2, 1.000 contratos em média é um book forte no dólar. 500 contratos é um book intermediário, é um book médio. Então vamos lá, 500 contratos. Vou vir aqui. 1.000 contratos. E 2.000 contratos eu vejo os pontos de parada, as barreiras no mini dólar. Ok? Então, consigo visualizar, olha lá, eu tenho a presença muito perto do preço e a todo momento de book médio. Por isso que ele é travado, ele é congestionado, ele não é tão volátil assim. Então, eu também não tenho aí a presença, olha lá, de spread de grande player. Não tenho grandes ordens, né, significativas sendo negociadas nesse ativo. Ele é voltado, é um produto voltado para o pequeno investidor, né, e aí para milhares de pequenos investidores. Também consigo visualizar onde é que eu tenho aqui lote significativo. Repare que eu só tenho lote de 1, 2 mini, 30 minis, 50 minis. Quero visualizar, então, só acima de, quem está negociando, acima de 500 contratos. Ok. Filtra para mim. Quero que filtre para mim só acima de 250. E aí já é o varejo, né, atuando de forma mais pesada. Ok. E eu quero visualizar a mesma forma lá. Me demarque as ordens médias, grandes e as ordens muito grandes. Ok. Então, repare, eu não tenho a presença de grandes investidores, né, atuando. Eu tenho um varejo, né, com maior capacidade, com maior poder de investimento, mas, né, faz parte da característica do ativo. Vamos trazer spread, então, por exemplo, no índice cheio. No índice cheio, repare a quantidade de contratos que eu tive no dólar cheio e no mini dólar. Agora, repare no índice cheio. No índice cheio, eu já tenho uma presença de spread, ok, por níveis de preço. Fazer a requisição e vamos avaliar. Vamos lá. Colocar um pouco mais para frente, com o mercado abrindo. Ok. Colocar aqui às 11 horas também da manhã. E já consigo visualizar no índice. Vamos lá. Ok? Já consigo visualizar no índice uma circunstância diferente. Olha o spread já começando a surgir. Então já faz parte da natureza do ativo. Ele tem baixa quantidade de contratos por nível de preço, por isso ele é mais volátil. Você não precisa de agressões significativas para fazer o preço andar. Então eu tenho aqui uma presença de spread, mas é só ao redor da cotação atual. Ok? Então a última cotação que ocorreu agora foi no 98,035.
Foi o último negócio que saiu. Então esse book ficou aberto, depois os robôs e os investidores vieram preenchendo e diminuíram o spread do book, mas a próxima cotação só sai nos 60 ou nos 50, causando aí um deslocamento de alguns tiques sem precisar fazer o consumo dessas ordens. Ok. Então eu consigo também visualizar aqui a presença de spread e também vou avaliar a presença do spread do player institucional, onde é que ele tem maior facilidade, o preço aí tem maior facilidade de se locomover e as possíveis barreiras, né, intermediárias e acentuadas de movimentação. Se eu coloco no mini, repare que no mini índice, que também é um produto que foi criado para o pequeno investidor, você também não vai visualizar a presença de grandes players. Vamos lá, ele está fazendo a requisição. Ok. Terminar de carregar. Enquanto ele carrega aqui, vamos colocar em Petrobras, para a gente poder avaliar a presença de spread, que também vai ser nos níveis de preço. Ok, carregou. Então vamos lá, Petrobras, colocar, adiantar um pouquinho a abertura do mercado. A gente vai visualizar que ela também não tem uma presença de spread. Então a maioria dos ativos, porque eu não tenho essa presença, vou colocar aqui em ativos menos líquidos, por exemplo, Brasil Foods, ó, BRFS3. Ok? Ó. Então, adiantar, abertura, olha lá. Eu não tenho a quantidade de spread suficiente, mas se eu coloco no mercado fracionário, ok? Ó, Petro, que é o ativo mais líquido, a ação mais líquida que nós temos, e o mercado fracionário dela. Mas por que eu estou trazendo o mercado fracionário? Porque dependendo do swing trade que você for realizar, né, você vai ter que optar por estar realizando nesse mercado. Olha lá, olha o spread. Eu tenho ausência de níveis de preço, de ofertas por níveis de preço, né? Ok? E também consigo mensurar as agressões, o que é book forte, o que é book fraco, faz parte da natureza dos ativos. Por exemplo, se eu pegar um ativo com lote padrão, Magazine Luiza, ok? Vamos lá? Repare, né? Magazine Luiza, vou adiantar. Olha a ausência de níveis, né, de ofertas em vários níveis de preço. Ela vai ter também, né, as suas agressões, o que é agressão forte, fraca, agressão média, book médio, book fraco, faz parte da natureza desse ativo. Então, por exemplo, Magazine Luiza, ok? A cada minuto eu tenho aqui 1.300 na compra e 1.700 na venda. Ok, 3.000, e aí o que eu quero visualizar? Olha, 2 divide, eu tenho a média, vai dar 1.500. 1.500 divide, eu vou ter os 750. Só que é normal para ela essa quantidade. Então eu não posso avaliar, né, a frequência do minuto, ela não tem tanta atratividade assim. Então eu tenho que avaliar no nível superior para me ter uma visão real.
Ou seja, a cada 5 minutos, Magazine Luiza, 5.500, ok? Na compra e 6.300 na venda. Dividido por 2, um book forte para ela é quando ela tiver com 5.900 ações, ok? Então, eu tenho aqui acima de 3.000, é um book médio, por 300. 3.000, 60 e 10.200 para ela, ok? Então, eu só vou ter book forte para ela acima desses patamares, e eu não tenho. Por isso que ela é volátil. Isso vai influenciar não no meu day trade. Eu não posso fazer um scalp no ativo que se movimenta, olha lá, 10, 20 centavos entre o buraco no nível de preço. Esse é o spread dele, ok? E eu vou ter ativos menos líquidos, que por mais que eu tenha o book, né, preenchido, eu tenho a influência do Sleep Page, que a gente vai falar logo em seguida nesse tema da aula, ok? Então, por exemplo, se eu pegar um ativo pouco líquido, como Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar não, Pão de Açúcar é 93, é um ativo caro, ele também vai ter spread. Por exemplo, vamos colocar em BB Seguridade. Vamos avaliar o spread dela. BB Seguridade. Carregando. Deixa ele carregar. Vamos lá. Ok. Então, olha a BB Seguridade, que é um ativo menos líquido, ok? E aí, eu tenho todos os níveis de preço também preenchidos. Alguns pontos de spread. Tá vendo? Eu consigo também visualizar o que é book forte, o que vai me demandar agressões significativas para esse ativo. Ok? Então, se eu colocar no 1 minuto, para me avaliar a frequência, eu tenho lá a cada minuto, ela possui de compra e de venda 5.700 na compra e 7.500 na venda. Dividido por 2, em média 6.600 é o book forte dela. 3.300 é o book médio. Ok. Então, 33, 66 e 132. Então, eu consigo visualizar que ela possui aí muito próximo. Para isso, o que eu faço? Já que a liquidez dela é menor, eu considero do 5 minutos, já que eu não consigo ficar fazendo, né, day trade de scalp nela, por exemplo. Então, eu aumento a frequência para mim poder visualizar uma discrepância maior. Então, o que eu tenho? Nos 5 minutos, 24.400 e 23.000, dividido por 2, 23.700, acima de 23.000, acima de 24.000, já é o book forte dela, acima de 12.000 já é o book médio dela. Então, repare. 12.000, opa, 120, né? 240, e eu tenho aqui o 480, quando ela tiver. Então, repare, agora eu já consigo visualizar que tudo aqui no meio é negociação normal dela. Ela vai se movimentar com facilidade ali. Onde que ela vai ter a barreira? No 27,64, lá para cima, olha lá, no 27,90,
no R$ 28. Aqui eu já consigo ter uma amplitude maior, né? Do 64 eu tenho uma barreira maior lá, aqui ele não aplicou. Por ordens, né? 120, 240 e 480. Ok. Agora sim, eu já tenho os pontos de parada dela, que é no 64, ok? Depois, para baixo eu não tenho. Tem um book de compra fragilizado, só tem mais preenchido. No book de venda são os pontos de parada do ativo. Então é importante para mim poder compreender, né, onde ele ganha mais volatilidade. Então eu tenho o spread do investidor institucional, que é do 27,90 até o 27,64. Aqui no meio são negociações normais. Se eu colocar lá no mini índice, né, para a gente poder avaliar, que ficou faltando, então você vai ver que spread não é algo que você tem que ficar se preocupando a todo momento. Deixa eu terminar de carregar. Ok? Você não vai ficar se preocupando a todo momento. Vai se preocupar maior quando você for analisar ali a frequência, as barreiras, para poder estar fazendo, né, um swing trade, analisar spread em relação, muitas vezes, no mercado fracionário, ok? Compreender que nos mini contratos de índice, de dólar, você não tem atuação de grandes investidores, você não tem tantos lotes. Em média, se você medir cada ordem que nós temos presente ali, cada agressão nos mini contratos, são de 2 minis, então, ou seja, é muito baixo, que você tem uma presença massiva de pequenos investidores ali, porque o ativo foi criado para isso, ok? Então, vamos lá. Visitar aqui e adiantar um pouco. Só ele terminar de carregar. Então é importante para a gente poder compreender esses fatores em relação ao spread, ok? E você vai ter uma influência maior da slip page, ok? Ele é o principal fator para a gente poder compreender. Então olha lá, no mini índice a quantidade de contratos que eu tenho, ok? Então, em média, no mini índice, a cada minuto, né, eu tenho ali, quando o saldo de compra ou de venda se prevalece, 2.200 mini contratos na compra, 1.950 na venda. Dividido por 2, em média 2.000 contratos, já é uma barreira no mini índice. Então você vai ver que você também não vai ter com tanta presença e com tanta frequência essa atuação, ok? Então repare, 2.000 contratos e 1.000 já é um book intermediário para ele. Ok? Então, eu tenho aqui 1.000 contratos, 2.000 contratos, é o book forte, ok? E 4.000 contratos é muito forte quando você visualizar a presença desses lotes, ok? 1.000, né, é uma ordem grande, 2.000 muito grande e 4.000 está desproporcional. Ok, então consigo visualizar aquilo lá. Eu não tenho barreiras, lotes consideráveis nos minis. Estou tendo lá em cima lá. Então não tem a presença do grande investidor, do investidor institucional. Vou fazer o filtro aqui em relação, só quero visualizar quem está aí atuando com mais de 500 contratos, né, que é o filtro que a gente aprendeu na aula anterior. Então só quero 500 contratos. Ok. Então repare, eu não tenho da mesma forma que o mini dólar. Então tem que analisar toda a situação lá no cheio. Lá que está a presença dos grandes investidores. Repare que eu tenho a presença massiva aqui da UBS. Vou até soltar o play para você visualizar. Ó, agora já tenho presença. Olha lá. A UBS trazendo liquidez. Era um market maker atuando nesse ativo. Ok, tá vendo? Não tem a presença de ordens significativas. Está tudo acontecendo lá no cheio. Ok? Então o spread, trouxe como exemplo nessa aula para você visualizar, que não é algo que você tem que se preocupar tanto assim. Ok? Ele acontece de forma eventual, ele vai acontecer nos ativos, né, por conta de eventos políticos, econômicos ou corporativos.
Mas o principal fator que a gente vai ter que ficar atento é a Slip Page, que é o consumo de vários níveis de preço, de várias ofertas causadas por uma agressão. Mas, primeiramente, nós vamos compreender, ok, um exemplo de pressão pelo book, ok? Essa pressão pelo book, eu tenho aqui um exemplo de uma queda, ok, no índice, ok? Então, repare, vamos lá, fazer a requisição. Repare, nós vamos ter um movimento de queda, ok, no índice, tá? Então, vou colocar aqui a visibilidade, descrição, tem um índice, ok? A partir das 9h30, vou até acelerar, ok, o processo aqui. A partir das 9h30 você vai visualizar um movimento de queda e uma presença significativa de ordens, né, de um peso maior, uma pressão maior do book vendedor. Ou seja, eu tenho investidores agredindo o book de compra e fazendo o preço cair, ok? E dessa forma, também preenchendo de forma mais pesada o book de venda. Ou seja, para o preço voltar a subir, vai precisar de uma contrapartida forte. É uma chamada o investidor institucional na contrapartida. E se não tiver essa presença, o book de compra fica fragilizado e ele cai com maior facilidade. Então repare, eu tenho agora o índice sendo cotado a 98.665, vou fazer as configurações aqui em relação à quantidade de contratos, ok? Então eu tenho lá, né, 10, é o book médio. O que importa não é mais. O que importa para a gente, em relação à análise do book, não é o book médio. O book médio é só uma possível parada de preço. Ó, ali vai precisar de uma agressão um pouco maior do que a normalidade, nada significativo. O que importa é o book forte e o muito forte, ok? Então, eu tenho aqui 20. Mas é bom eu demarcar para caso, dependendo do meu meio de atuação, saber onde é que o preço tende a dar uma parada, mesmo que seja rápida. Ok? Então, lotes, eu só quero visualizar também as ordens, né? 20. E agora, 40. Adicionar todos e vou filtrar aqui. Só quero visualizar acima, ofertas iguais ou acima de 30. Ou 25, né? Bom sempre arredondar. Okay? Então, estou vendo aqui as ordens, né, mais consideráveis, de todas essas de atuação, as ordens mais consideráveis. Só vejo que eu tenho ordens grandes no 98.420, lá embaixo, não consigo nem ver pelo Netrix, ok, aqui eu consigo, ó, 420, olha lá, tenho 90 contratos lá, desses 90, 80 da Necton, ok, e na compra eu tenho só no 99 mil lá pelo Santander, então lá para cima, consigo visualizar aqui, ó, 99 mil, já que eu tenho uma presença de lote grande. Tirando isso, não tem nenhum investidor institucional demonstrando a sua intenção de compra ou de venda. Né? Ele vai demonstrar seu apetite, suas agressões através da demanda. Então, ok, vou colocar aqui e em relação, vou colocar a visibilidade, a descrição, para a gente ver a hora que for 9h30. Ok? Então, vou adiantar para você compreender. Então, eu tenho o mercado aqui na sua normalidade, está ali sendo negociado, ok? Repare, eu tenho o book das duas formas aqui, né? Ele na intensidade igual, bem proporcional às duas pontas, olha lá, pelas barras aqui eu consigo visualizar, e também pela intensidade do gráfico, não tem nada normal, ok? Já são 9h20, né? Então, repare, o preço não sai do lugar, está na mesma cotação praticamente, ok? Oscilando ali com as suas negociações normais. Está caindo, ok. O que importa vai ser a hora que for 9h30. Então, repare, eu tenho também, não tem uma discrepância maior entre o book de compra e o book de venda, ok? E o mercado está ali cotando de maneira normal. Tem umas pequenas paradas de preço, ó, nada para baixo, nada para cima. O investidor institucional não está, né, se expondo à sua intenção. E agora repare, né, daqui a pouco, ó, tudo normal, ok?
a hora que eu começar a ter agressões mais significativas e fazer o preço andar de forma mais acentuada. Repare como o book de venda, no movimento de queda, ele vai estar mais pesado. Ou seja, eu não tenho uma barreira no book comprador, ok? Eu não tenho uma barreira no book comprador para dificultar essa queda, mas pelo contrário, eu tenho uma barreira no book vendedor para que o preço volte a subir. Aí eu vou precisar de investidores institucionais agredindo de forma significativa esse book de venda. Então, isso traz aí um medo para os investidores, um receio de atuar na compra, porque além do book de compra estar fragilizado, preciso de investidores fortes no lado oposto para fazer esse movimento. Então vamos lá, 9,5 vai começar a discrepância maior entre o book de venda do que o de compra. Então repare, ó, como é que no movimento ele vai começar a ficar significativamente maior. E o preço caindo, ó, o preço já está no 500, ó, e o preço caindo, ok? Vamos lá. Ó, já começou o book se destacar. Repare que eu tenho muito mais lotes na compra, tenho até lotes maiores tentando segurar o preço. Para quê? Para se o preço for subir, vai precisar de fortes agressões. Então repare que ele já está começando a ficar mais pesado na venda num movimento de queda, né? O ativo está vindo romper mínima. Vamos analisar continuidade. Ok? Vai durar meia hora isso. Olha lá. Olha a presença de maior lotes, ó, na compra, na venda, do que na compra. Olha a quantidade de barreiras que eu tenho aqui para fazer o preço subir. E olha como é que o book de compra está mais fragilizado. Ou seja, não precisa de tantas agressões assim para poder fazer o preço cair. E lógico, né, estou com um processo acelerado aqui para você visualizar, ok? E é algo que a gente tem que ficar atento. Porque se eu tenho um movimento de queda com um book de venda mais pesado, esse movimento tende a continuar até que eu tenha vários, né, investidores institucionais no lado contrário para poder segurar o preço. Então, enquanto não tiver, o preço vai continuar caindo, ó, rompendo mínima. Ó, olha a diferença. Como é que já está maior? Eu tenho aqui a presença de 840 contratos na venda e o book de compra eu só tenho um ponto de parada. Aqui eu tenho vários. E o preço continua caindo, vai romper a sua mínima. Bom. Eu tenho investidores institucionais colocando suas ordens mais próximas. Repare que antes eu tinha um espaçamento maior em relação aos níveis de preço, agora eu já tenho uma presença mais próxima para tentar segurar. Ok? Vamos lá. Ó, rompendo sua mínima, colocando mais ordens pesadas. Ó. Vários e vários investidores. Ok? Ó, vai romper a mínima. Olha a presença, o book de venda muito mais pesado, ou seja, está demandando muito mais agressões. Ok? E aí eu vou ter certos momentos que o mercado vai tentar agredir e não vai corresponder. Olha a discrepância. Então, e o ativo não para de cair. Olha o movimento. Então eu tenho uma pressão causada pelo book, ok? Ativos, né, investidores agredindo cada vez mais o book de venda, de compra, que ele está fragilizado, ok? E não tenho nada na contrapartida para agredir um book pesado do lado contrário. Dessa forma, ele continua caindo e caindo e caindo e caindo e caindo. E principalmente, no book de compra, eu não preciso de tantas agressões assim para fazer o preço cair. Ele está frágil. A possibilidade de queda é muito maior do que na compra. Isso me possibilita de comprar naquele momento. E isso é uma atuação mais voltada para o day trade, seja no scalp, seja na tendência. Vou continuar aqui mais uns minutos. Ó. Agora já começou a entrar uma barreira. Olha a pressão, o pessoal tentando segurar a queda. Ó, e o preço começando a subir. Ó. Mais ordens
ok? Como é que eu já inverteu a pressão do book e o preço já para de cair. Por quê? Agora vai demandar que o apetite dos investidores na venda permaneça. Se corresponder, olha lá, como é que já virou com facilidade. Veio, consumiu todas aquelas ordens, ok? Consumiu todas aquelas ordens. Então, por mais que o pessoal tente colocar a barreira para poder, né, o preço segurar, você não tem compradores no lado oposto para fazer o preço subir. E ok. Continuando. E olha como é que já volta o pessoal defendendo os níveis de preço na venda. Olha a inversão. O pessoal colocando mais ordens para tentar segurar a queda. Ok? Então, a pressão pelo book tentando se inverter. Ok? Mas o apetite ainda está dos vendedores. Ok? Olha lá, as agressões ainda são maiores ao book. Porque ele olha o consumo dele, já vai romper mínima de novo. Ok? Então, o pessoal tentando segurar a queda e os investidores continuam agredindo. Ó, já está lá no 550. Ó. Investidores institucionais, olha a discrepância. A todo momento, no movimento de queda, eu tenho muito mais ordens na venda do que na compra. E essas ordens da venda, elas podem ser de investidores que estão atrasados e não querem agredir o book de compra, que ele está fragilizado. Por exemplo, eu quero vender, eu quero aproveitar essa euforia, né, no movimento de queda, ok? Esse pânico, né, ok? E aí, eu não quero agredir esse book de venda, esse book de compra fragilizado. Por exemplo, eu quero entrar com 100 contratos. Se eu entrar com 100 contratos, eu vou consumir boa parte do nível de preço. Eu não quero fazer isso. Não quero causar esse slip page, ok? Eu quero tentar pegar no melhor cotação. E aí eu posso vir e colocar no meu book de venda. Para pequenas agressões que voltarem, consome a ordem e o preço continua caindo. Ok? Então, essa pressão pelo book é importante para a gente detectar que enquanto tiver no movimento de queda a presença maior no book de venda e o book de compra fragilizado, ok? Me impede de tentar buscar uma compra. Olha o preço já caindo e caindo e caindo. Ok? Então isso é importante para a gente poder visualizar. E o que causa esse aceleramento? É justamente a slip page. A slip page que causa essa velocidade, essa desvalorização ou valorização do ativo de forma acentuada. São investidores que, ao invés de agredir 20 contratos, por exemplo, 5 contratos, quando o investidor institucional ele entra no mercado para poder causar um movimento significativo, ok? As agressões dele, a demanda dele é superior às ofertas. E isso faz com que o preço evolua de forma mais acentuada. Então, o importante para você compreender nessa aula é a pressão do book em movimento. Se eu tenho um movimento de queda e eu visualizo uma quantidade, né, de contratos acima do normal, com várias barreiras, olha lá. Não é normal isso no índice. Né? Em todos os ativos você vai visualizar. Por isso que é importante a gente ter o book médio. Okay? Porque ninguém no movimento como esse vai ficar se expondo muito. Ok? Eu tenho várias barreiras, né, no book de venda e eu tenho um book de compra fragilizado, ok? E aí, da mesma forma, vai ter isso no dólar, vai ter isso nas ações, né, esse meio de atuação é importante. O spread eu trouxe para você poder compreender o que ele é, mas ele não é tão presente assim no nosso cotidiano. A maioria das ações, por menos quantidade de investidores atuando ali, você tem praticamente todos os níveis de preço preenchidos. A não ser que é uma ação que está valendo muito, acima de 70, 80 reais, e aí sim está muito caro para estar realizando aquele investimento. Ok? Agora, a maioria delas tem preenchido. O que importa é a slip page. Tanto para você visualizar a fragilidade desse book, um book frágil e que está tendo muita demanda, ou de compra ou de venda, vai causar deslocamento rápido dos preços, ok? Ou também você pode avaliar essas circunstâncias no seu meio de atuação. Então, por exemplo, se eu quero fazer um scalp, na hora que eu for realizar essa operação, ok? Eu visualizo que, como eu no scalp eu preciso ser mais preciso, eu não posso vir fazer scalp no índice com 100 contratos, por exemplo.
Porque eu não vou ser preciso, vou causar um deslocamento de preço. Já perco alguns ticos na entrada, vou perder na saída. Se eu colocar uma ordem de 100 contratos aqui, ela vai ser discrepante. Isso pode afugentar naquele momento os investidores, caso o apetite deles não corresponda, né? Então é importante para mim poder compreender. Então, eu já não faço scalp mais com essa quantidade de contratos, já não é viável eu realizar, né, o deslocamento que eu causo de preço, né, isso me prejudica porque eu entro atrasado e saio atrasado, eu estou perdendo muito dinheiro ali, principalmente que eu estou atuando de forma acentuada. Então, a mensuração do tamanho do meu investimento é importante em relação à Sleep Page, não em relação ao spread. Então, é importante para a gente poder compreender esses fatores. Vamos colocar aqui um outro ativo, por exemplo. O dólar já favorece a boa parte dos investidores, né, em relação à quantidade. Você tem ali a níveis de preço 100 contratos, né, 80, 100, 150 contratos de forma normal, ok, no dólar. Vamos colocar aqui, por exemplo, Vale. Okay? Fazer a requisição de Vale. Então vamos colocar aqui para você compreender. Ó, eu quero fazer um day trade em Vale, né? Então vamos reajustar aqui e para a gente poder visualizar a Sleep Page. Ok? Então vale, a cada minuto eu tenho ali 35 mil na compra e 32 mil na venda. Vai dar mais ou menos aí uns 33 mil, né? Olha lá, 33.500. 34 mil dividido por 2, 17 mil. Então eu tenho 17.170. É um book de Vale considerável. 34 mil e 680. Ok. Mesma coisa aqui, lotes, 170. E por mais que seja um detalhe extremamente simples essa questão do spread, ele vai impactar no meu processo decisório, para eu poder ver se naquela frequência, naquele momento, o mercado comporta a minha atuação. Ok? Então, aplicar a todos. Então, já consigo visualizar. Olha lá, Vale, eu não tenho uma parada. Só tem parada lá no 50 e lá para cima, lá no 50 e 45. Ativo mais volátil aqui no meio. Ok? Tenho, né, em certos momentos, uma presença de spread. Olha, tem spread no 26, tem spread no 24. Aqui, né, as agressões foram... Só quero ver ordens ali acima de 17 mil dividido por 2, acima de 8 mil. No meio, se é abaixo de 8 mil, é robôs de baixa e de alta frequência, varejo. Eu não quero ver essas ordens, só causa ruído. Ok, então... tentando 8 mil. Ok, então repara, só tem ordens significativas em vários no 11 e no 45. No 11 tem book lá. Ó, no 11 tem um pouquinho de book. Ok, 10 mil da XP. Então o que eu quero visualizar? Ó, vou acelerar aqui e vou colocar para Vale para a gente poder visualizar ela rodando. Então repare, eu quero comprar Vale agora. Ok? Quero fazer um scalp em Vale. Ou seja, scalp são operações rápidas, não são operações curtas. Por sua natureza, ela acaba sendo curta, porque o mercado não trabalha com alta frequência o tempo inteiro. Então, qual que é a influência que eu tenho em relação ao Sleep Page, em relação à pressão de book, por exemplo? Ok? Então, eu estou visualizando aqui o movimento, né, que Vale está vindo caindo, ok? E eu tenho uma presença maior de book de compra. Ou seja, a partir do momento que começar a diminuir as agressões de venda, ou começarem as agressões de compra, é uma oportunidade que eu tenho que Vale pode sair do 25 e atingir o 45 rapidamente. Ok, então causar aí um deslocamento de 20 centavos rápido, porque a próxima barreira dela é só lá em cima. Ok, o book de compra está pesado, está demandando investidores, ou seja, eu não vou fazer nada, ok? Eu não vou comprar enquanto tiver agressão de venda. Ok. E aí o que eu tenho que compreender? Eu quero investir em Vale. Então Vale, eu quero comprar, por exemplo, 10 mil ações. Se eu comprar 10 mil ações, significa que a cada centavo eu estou lucrando ou perdendo R$100 a cada centavo. Então eu quero fazer uma operação com 10 mil ações. Qual que é o meu problema? Primeiro, se eu for fazer um spread, eu já entro 3 ticks atrasados, já entro 3 centavos atrasados se eu quiser comprar.
ok? E se eu comprar 10 mil ainda, eu vou consumir o 28, vou consumir o 29 a parte do 30, ou seja, já entro 6 centavos atrasado. E aí eu tenho que analisar a frequência de movimentação desse ativo para ver se 6 centavos corresponde, é normal para ele. Para o scalp visualizando dessa maneira, você vai aprender ao longo das próximas aulas, dos próximos módulos, ok? No aprofundamento dessa circunstância em relação à frequência de negociação. Mas 10 mil eu não posso vir fazer um scalp, eu já entro perdendo R$ 600 no scalp, ok? Para uma, né, são 6 centavos, são 100 reais por centavo. Então eu já entro praticamente perdendo R$ 600 na operação só por conta da Sleep Page. Ou seja, eu tenho que descontar esse valor, eu só consigo no trade de tendência. Então a Sleep Page é importante para eu poder compreender o meu momento de atuação, ok? Então, todos esses fatores eu tenho que compreender que, para a gente poder finalizar e para poder compreender tudo que foi falado ao longo dessas aulas, ok? A gente tem que compreender a importância de cada um desses pontos. O spread, né, ocorre em ativos com baixa liquidez, né, então você tem ali mercado fracionário, alguns ativos, algumas ações que estão valendo muito, então você tem ali a presença de spread, que é parte natural, é incorporado àquele ativo devido à ausência de investidores, ou momentos circunstanciais em ativos de alta liquidez. Por exemplo, o dólar. A todo momento eu tenho ali lotes em todos os níveis de preço. Só que em momentos de notícia, em momentos de indicadores econômicos, políticos, ou até mesmo, dependendo, corporativos não influencia muito nele. Mas vamos falar em momentos indicadores econômicos ou questões políticas. Você vê uma escassez da quantidade de contratos e uma presença maior de spread no book do dólar, por exemplo. Então, você tem que determinar, a maioria dos ativos tem liquidez em todos os níveis de preço, só que pode ser que ela não tenha liquidez para a sua atuação. Então, dependendo se você for realizar um swing trade e optar pelo mercado fracionário, é algo que você tem que ficar atento, porque o deslocamento de preço entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, você já pode entrar na operação perdendo muito. Então, às vezes, naquele momento não é vantajoso você realizar esse investimento. O spread, vale relembrar, vale reforçar, não é algo que a gente tem que preocupar tanto, porque a maioria dos ativos tem todos os níveis de preço preenchidos. Nós temos que prestar atenção em relação aos temas que a gente debateu nessa aula, é a pressão do book, que pode ser causada por players institucionais para segurar o avanço contrário dos preços, ou seja, no movimento de queda, eu tenho um book de venda muito forte. Para quê? O preço só volta a subir se eu tiver agressões na contrapartida, e de forma significativa para causar consumo dessas barreiras. Isso é importante no meu processo decisório, no meu dia a dia, para o day trade. Ok, ele não faz parte da análise de fluxo para o swing trade nesse momento, ok? Ou por diversos investidores que não desejam agredir o lado contrário devido à sua fragilidade. Então eu tenho a pressão no book causada ou por vários investidores institucionais saírem colocando as suas ordens pesadas para segurar o preço, ou por vários investidores que não querem agredir o book de venda, o book de compra no movimento de queda, por conta da fragilidade dele causar um slip page, entrar atrasado, e ele, dessa forma, ele pendura essa ordem no book de venda, esperando que o preço corrija um pouco para poder ele se posicionar no melhor ponto e aproveitar a queda. E o vice-versa, na compra também. E o principal fator que a gente tem que se preocupar em relação à Sleep Page, e ela é fundamental tanto para o nosso scalp, para a tendência e para o nosso swing trade. A gente compreender a liquidez dos ativos, a natureza, demonstrei vários e vários exemplos, ok, em relação a ativos mais líquidos, ativos menos líquidos, importância da Sleep Page, que é justamente essa pressão do book e a Sleep Page no momento, ela é importante para a gente poder compreender. Muitos investidores não querem agredir um book fragilizado por conta disso. Aquele exemplo de Vale, pensa, 10 mil ações em Vale é muito pouco, mas é 10 mil que você já entra praticamente perdendo R$ 600 logo de cara. Para o pequeno investidor, isso é significativo. Para a atuação no scalp, isso é extremamente alto, ok? Para aquele ativo. Então tem que saber mensurar isso, porque isso vai influenciar no meu processo decisório. Espero que nessa aula você tenha compreendido esses fatores importantes que, por mais que eles sejam rápidos e você tenha que compreender essa teoria para conseguir visualizar isso na prática, ok? De forma bastante intuitiva, de forma bastante objetiva, através das ferramentas de análise, você consegue compreender naquele momento quais que são os fatores de pressão do book e
Sleep Page de acordo com a sua atuação. Não se preocupe com a atuação dos investidores institucionais. Eles vão causar, por natureza, Sleep Page no mercado por conta que a sua demanda é bastante superior à oferta presente. Obrigado pela presença e até a próxima aula.